Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a reforma ortográfica. Normalmente a gente fala da reforma ortográfica, mas a gente não sabe muito bem, né, por que que é essa reforma, o que que é essa reforma, por que que aconteceu essa reforma. Muito bem, hoje a gente vai falar um pouquinho dela. E eu estou dividindo aí na tela com vocês o meu slide. Antes da gente falar do que mudou realmente, a gente precisa se perguntar por que um acordo? Né? Por que essa altura do campeonato a gente resolve fazer um acordo ortográfico? Né? Então, assim, o acordo foi, na verdade, se refere ao último acordo de 90, né? Esse acordo foi ratificado, ou seja, foi confirmado pelo Brasil em 2008 e foi assinado por alguns países lusófonos, né, que são países que falam a língua portuguesa, e foi implementado no Brasil a partir de 2009, mas sem obrigatoriedade ainda. Ele passou a ser oficialmente cobrado, né, e obrigatório a partir de 2016, 1º de janeiro de 2016. Na verdade, era para ser implementado obrigatoriamente em 2013, 1º de janeiro de 2013. Mas houve muitas polêmicas, muitas críticas, a sociedade não aceitou muito bem isso, então o governo adiou para 2016 e desde 2016 esse acordo já é obrigatório. Tudo que é escrito deve ser escrito de acordo com essa nova reforma ortográfica, tá? O país, no caso, o Brasil foi o terceiro de 8 países que assinaram o tratado, né? Para tornar obrigatórias essas mudanças que já estão em vigor. Isso eu peguei um dado de 2013, já estavam em vigor em 2016, perdão, em Portugal e Cabo Verde. Aí Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste ainda não tinham aplicado oficialmente essas regras ortográficas ainda em 2016, né? Qual é o objetivo desse acordo? Bem, o objetivo desse acordo é facilitar o intercâmbio cultural e científico entre os países e ampliar a divulgação do idioma e da literatura em língua portuguesa, já que os livros passam a ser publicados sob as novas regras, sem diferenças entre vocabulários entre os países. É bom lembrar, gente, que esse acordo ortográfico, essa nova reforma, é basicamente ortográfica, tá? Não se refere à questão da oralidade, da fala. A fala ainda vai apresentar diferenças, muitas diferenças. A gente tem uma aula de variação linguística que já está disponível aí. Então, essa reforma é basicamente ortográfica, do ponto de vista escrito, tá bom? Da ortografia. Vale lembrar, olha, eu coloquei aqui no finalzinho, que de acordo com o Ministério da Educação, esse acordo, né, ele altera 0,8% dos vocábulos da língua portuguesa no Brasil e 1,3% em Portugal. Ou seja, apesar de a gente reclamar tanto, né, dessa reforma, algumas pessoas dizem assim: ah, mas eu nem aprendi ainda como era antes e como é agora já mudou tudo de novo e eu nem aprendi como era antes e agora como é que vai ficar para eu ter que aprender o que era antes e o que é agora. Enfim, apesar de todo esse imbróglio, digamos, toda essa problemática, a gente teve uma alteração muito pequena, 0,8%, né, do que a gente já tinha aqui no Brasil. Em Portugal foi um país bastante afetado com essa mudança, o que corresponde a 1,3%, tá? Do que eles tinham lá, da alteração de 1,3% do que já se tinha por lá, tá bem? Então vamos ao ponto número 1, que é a inclusão de novas letras no alfabeto da língua portuguesa, né? Que antes nós tínhamos 23 letras e agora oficialmente K, W e Y são letras do alfabeto em língua portuguesa. Vocês podem dizer, mas Thaisa, essas letras já existiam, né? Existem pessoas que têm esses nomes com essas letras, já existiam palavras que têm essas letras e tal. Gente, sim, mas elas não eram letras oficiais,
do alfabeto em língua portuguesa. Elas passaram a ser mediante esse novo acordo ortográfico, tá bem? Muito bem, e aí vocês têm na telinha de vocês o lugar exato em que essas letras são colocadas no alfabeto, que agora tem 26 letras, tá bom? Muito bem. Nós temos uma outra mudança, que é a eliminação do trema. Para quem é um pouco assim antigo, né? Porque às vezes eu estou dando aula e os alunos dizem que não sabem o que é o trema. Então, assim, para quem é um pouquinho mais antigo, sabe que o trema são aqueles dois pinguinhos, né? Que a gente costumava dizer, dois pinguinhos que colocavam em cima do U, né? Para ter uma fonética diferente, um som diferente, né? Linguiça. Mesmo assim, a gente ainda ouvia algumas pessoas falando linguiça, né? Enfim. 50, para ter esse som, a gente colocava o trema. É bom lembrar de duas coisas, tá, gente? Primeira, a gente elimina o trema, muda o som? Não, o som permanece o mesmo. Mesmo sem o trema, o som permanece o mesmo, tá? Informação importante número 2. O trema só sai de palavras que são de língua portuguesa. Palavras que são estrangeiras, né, como vocês estão vendo aí o exemplo da palavra Miller, que é uma palavra alemã, aqui, ó, como vocês podem ver, o trema permanece, tá? Se o texto está escrito em português e contém uma palavra que é estrangeira e que na sua língua original ela se utiliza do trema, você não pode apagar o trema dessa palavra, tá bom? Muito bem. A gente tem o uso do H, tá? A gente vai alguns vocábulos compostos, né? Em que o segundo elemento se aglutina ao primeiro, a gente vai eliminar o H, é o caso de reabilitar, reumanizar, tudo bem? Que não usa mais o hífen. Mas depois a gente vai falar um pouquinho do hífen, tá? A gente vai falar um pouquinho do hífen. Na verdade, que a gente vai ter a aglutinação de palavras em que a segunda palavra era o H, tá bom? Mas só em casos de vocábulos compostos, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais lá para frente do hífen, tá? Aí a gente volta a falar do H. Muito bem. No caso aqui das palavras paroxítonas, tá? A gente vai ter a perda do acento gráfico, tá? Dos ditongos abertos, ei e oi. Então, assim, palavras paroxítonas em que a sílaba tônica, no caso, que é a penúltima, contém um ditongo aberto, que era acentuado antes, agora não mais vai ser, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho a palavra ideia, que é uma palavra assim que a gente usa muito, né? E que perde o acento gráfico, tá? Porque é uma palavra paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, e nessa sílaba tônica ela contém um ditongo aberto. E esse ditongo perde o acento. Ficou claro isso? Às vezes as pessoas não entendem por que ela perdeu o acento, né? Porque ela é paroxítona. E aí, essas complicações às vezes podem gerar dúvidas, mas é isso, tá bom, gente? Ela é paroxítona e o ditongo aberto está na sílaba tônica dessa palavra, ou seja, como ela é paroxítona, o ditongo está na penúltima sílaba, tá? Por isso ela perde o acento gráfico, tá? Tudo bem? Que no caso vai ser o acento agudo, porque se é um ditongo aberto é acento agudo. Aí vocês têm outros exemplos, geleia, alcateia, esteroide, que é no caso do oi, tá? A gente tem colmeia, jiboia, assembleia, heróico. Uma informação importante, tá? Eu olhei aqui para a palavra heróico, ó. A palavra heróico perdeu o acento agudo, porque eu tenho um ditongo aberto na sílaba tônica de uma palavra paroxítona, que é a penúltima sílaba, certo? Nesse caso, heróico perde o acento, mas a palavra herói, tá? Apaguem aqui a gente vai ter no próximo slide, mas mentalizem aqui comigo. Apaguem a última sílaba, o co. Percebam herói. Se eu só tenho herói,
a sílaba tônica vai ser oxítona, tá? Vai pertencer à classe das oxítonas. Eu vou passar aqui o slide para vocês verem isso. As palavras oxítonas que têm esses ditongos, elas não perderam acento, tá? Então, muito cuidado com isso. É o caso aqui, ó, da palavra herói, como eu disse para vocês. Ela é uma palavra oxítona e, por isso, o ditongo aberto está na sílaba tônica, que é a última. Por isso, ela permanece com acento. Assim como coronéis, anéis, vocês têm outros exemplos aí na telinha de vocês. Então, heróico perde o acento, mas herói permanece com acento agudo, tá bom? Muito bem. Aí nós temos uma regrinha que normalmente a gente quase não fala dela, ela talvez não seja tão importante assim pra gente, mas ela sofreu uma alteração, tá bom? Que é o seguinte, nas palavras paroxítonas, a gente não usa mais o acento em i e o tônico quando estiverem depois de um ditongo, tá? Então, por exemplo, baiuca, ó, tem um ditongo, e depois desse ditongo tem um u tônico. Ela tinha acento antes, eu vejo aqui embaixo. Agora não tem mais, perdeu esse acento, tá? Assim como a palavra feiura, que eu acho que são essas duas palavras, são palavras que a gente usa bastante. A gente tem aqui o ditongo ei, logo em seguida a gente tem o u tônico, tá? Antes ela tinha acento, agora ela não tem mais, tá bom? Se for oxítona, essa palavra permanece com acento, tá bom? Eu tenho aqui um exemplo de tongo, depois um U tônico, em posição de palavra oxítona. A última é a mais forte, tá? Por isso permanece o acento. É o caso de Piauí também. Esses outros exemplos aqui são casos de hiato, tá? Que a gente está em posição final. Também permanecem com acento, tá bom? E a regra do hiato, tá? E se a gente tem o U ou I tônico que forma hiato com a vogal anterior, se ele estiver sozinho na sílaba ou seguido de S, ele tem acento, tá bom? Aí vocês têm os exemplos. Essa regra, ela já existia e ela não sofreu alteração, permanece a mesma regra, tá bom? Eu só estou colocando aqui só para enfatizar que ela permanece igual. Aí nós temos a diferença, que é a perda também dos acentos circunflexo, das palavras que têm letras, no caso as vogais, né, que são repetidas. Aí vocês têm aqui o M, tá? E também o OO seguido ou não de S, tá? Que antes tinham um acento circunflexo, vocês podem ver aqui como era e agora como fica, tá? Então essas palavras perdem o acento circunflexo. Chamo a atenção, muito importante, para o caso da palavra veem, tá? Que tem dois es, por isso perde o acento circunflexo, que vem do verbo ver, tudo bem? E chama atenção em comparação do veem com o vem, que é do verbo vir, que no plural tem um acento diferencial, tá? Que esse acento diferencial permanece. A gente vai ver já já, tá bom? A gente vai falar aqui dos acentos diferenciais e eu vou voltar a falar do veem e do vem, tá? Muito bem, aqui nós temos alguns acentos diferenciais que perderam o acento, tá? O acento agudo ou circunflexo, ou um é com acento, outro sem acento. É o caso do para, por exemplo. O para-verbo tinha acento agudo no primeiro A, mas você não para quieto. O verbo parar. Esse acento era para ser diferencial com a preposição para, né? Que não tem acento, que não tinha e permanece sem acento. Agora o verbo para não tem mais acento, é igual, a escrita, a ortografia é igual ao para preposição, tá? A gente tem o polo, também a palavra polo, que antes tinha acento agudo, agora não tem mais acento.
A gente tem também, gente, o pela, tá? Nesse caso aqui é pela. A mãe pela o bebê para dar-lhe banho. A gente tem o pelo, que é meu gato está perdendo pelo. Então, eu queria chamar a atenção aqui que nós temos 3 casos de pelo, tá? Eu tenho o pelo que se refere ao cabelo, né? Ou os fios do corpo, não sei como vocês querem chamar. A gente tem o pelo, que é a preposição por, a contração da preposição por mais o artigo, tá? O, no caso, certo? E a gente tem o pelo, que é do verbo pelar, tá? Então, agora, nenhum deles tem acento mais. Tá tudo sem acento. O pelo, ou pela, tinha acento agudo. O pelo, de cabelo, tinha acento circunflexo. E o da preposição não tinha acento. Agora, nenhum dos 3 tem acento, tá bom? O acento diferencial caiu. Tudo bem? Então, se eu digo, por exemplo, eu vou construir aqui uma frase para vocês verem um exemplo. Eu vou construir aqui, ó, por exemplo, vou dar um enter aqui. Se eu disser assim, eu pelo o pelo do gato pelo corredor. Aí você diz, mas Thaisa, vou abrir aqui para vocês. Ó, eu pelo o pelo do gato pelo corredor. Aí você diz, mas Thaisa, cadê os acentos? Como é que eu vou saber quem é quem, né? Aqui é o verbo pelar, eu pelo. O pelo se refere ao cabelo e pelo corredor é a preposição. Tá tudo sem acento agora. E, claro, você vai conseguir diferenciar pelo contexto. Olha que legal, pelo contexto. Muito bem, vamos passar aqui. A gente tem alguns acentos diferenciais que não caíram com a reforma ortográfica. É o caso de pôde, tá? Que indica o passado, a terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo. Ele não pôde vir. E para diferenciar de pode, tá? Vocês têm um exemplo bem aqui, ó, utilizando esses 2 casos, tá? A gente tem o verbo por, tudo bem? Que tem o acento circunflexo para diferenciar da preposição. Esse acento permanece, não caiu com a reforma. Por verbo e por preposição. Outro acento que não caiu, tá? É o dos verbos ter e vir. Acento diferencial dos verbos ter e vir e dos seus derivados. Vocês têm uns exemplos aqui entre parênteses: manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advir, enfim. Tá? Como é que a gente utiliza esses acentos diferenciais, Thaisa? Bem, o seguinte, o ter, tá? Com o verbo ter e com o verbo vir, a gente vai usar no singular sem acento. Se esse verbo estiver no singular, ele não tem acento. Ou seja, ele tem um sujeito que está no singular. Então, ele vai precisar ficar no singular, por isso ele fica sem acento. Se o sujeito desse verbo estiver no plural, esse verbo tem que ir para o plural. É um caso de concordância verbal. Eu vou concordar o sujeito com o verbo. Então, nesse caso, o verbo vai para o plural e para marcar o plural, percebam, ó, eu uso o acento circunflexo. Os alunos têm disposição. O erro e o mal vêm da ignorância. Percebam que eu tenho um caso de um sujeito composto, erro e mal. Por isso, o verbo no plural marcado aí com acento circunflexo. É disso que eu estava falando, quando ainda há pouco eu disse para vocês terem cuidado com para não confundir com o ver-em, que é o verbo ver, que perdeu o acento circunflexo das vogais iguais, tá bom? Então tenham cuidado aí que o vem, que é do verbo vir, permanece com acento circunflexo quando utilizado no plural, mas o vem do verbo ver perdeu o acento circunflexo, ok? No caso dos derivados de ter e vir, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vocês têm os exemplos
aqui dos derivados do ter e aqui embaixo dos derivados do vir, tá? Eu coloquei um verbo, mas vocês podem ampliar para outros verbos que sejam derivados de ter e vir, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, no singular, com o sujeito no singular, uso o verbo no singular e utilizo o acento agudo no singular. No plural, esse verbo vai ter acento circunflexo, tá? Assim como os derivados de vir, tá? Educação nos convém. Então, percebam, singular, acento agudo no verbo. Se o verbo estiver no plural, eu utilizo acento circunflexo. Tudo bem? Ficou claro isso aí? Muito bem. Aqui eu coloquei um exemplo dos verbos arguir e redarguir, que a gente quase não fala deles. Eles talvez sejam verbos utilizados em situações muito formais, mas eles tiveram uma diferença, tá? Eles tiveram uma modificação aí. Que é o seguinte, antes a gente tinha o acento agudo no U, e agora a gente não tem mais, tá? Então, no caso aqui da terceira pessoa, do ele e do eles. Se eu digo ele argue, antes tinha acento agudo, agora não tem mais. Se eu digo eles arguem, antes tinha acento agudo, agora não tem mais. Lembrando que esse verbo arguir significa argumentar. E o redarguir seria o que equivaleria aí ao contra-argumentar, tá bom? Muito utilizado aí em situações de defesa de TCC, né, de trabalho de conclusão de curso, defesa de dissertações de mestrado e teses de doutorado, né, que a gente fala de arguição. Aí a gente lembra dos verbos arguir e redarguir. Aqui é só para a gente falar um pouquinho da pronúncia, tá, gente? Que a gente tem uma variação na pronúncia dos verbos terminados em guar, quar e quir. Aí vocês têm alguns exemplos e eu coloquei aqui só para a gente ver a diferença. Porque, assim, dependendo de como eu pronuncio esse verbo vai ter acento ou não, tá bom? Eu vou trabalhar aqui, ó, com o presente do indicativo, tá? Com o verbo enxaguar. Percebam aqui embaixo, ó, a diferença, tá? Se eu disser eu enxago, eu vou colocar o acento agudo no A, tá? Se eu disser eu enxaguo, aí ele não tem o acento agudo. É basicamente essa diferença de pronúncia. As duas formas são possíveis, com uma ressalva de que se eu coloco o acento, eu vou pronunciar a sílaba tônica no chá. Se eu não coloco o acento, eu vou pronunciar a sílaba tônica no gu, enxagou. Acontece, o outro exemplo que eu coloquei aqui, o verbo averiguar. Se eu disser averigo, tá? Aí o ri é a tônica, tá? E por isso recebe o acento agudo. É o caso diferente aqui do averigu, que se eu tiver a tônica no gu, eu não coloco o acento agudo, tá bom? É isso, é basicamente essa diferença aí de pronúncia, tá bem? E agora a gente vai falar um pouquinho aqui do hífen, certo? Vamos começar aqui pelo H, tá? Que se a gente tiver aqui uma palavra... Vale ressaltar, tá, gente? Só para a gente esclarecer as coisas aqui, ficar tudo no seu devido lugar, que a gente vai trabalhar aqui com prefixos, tá? A gente não está trabalhando com palavras compostas, certo? A gente está trabalhando com prefixo mais uma palavra da língua, certo? Prefixo, palavra, tá? Não é palavra, palavra. Tudo bem? Eu vou já dar um exemplo disso para a gente deixar bem clara essa diferença, tá? Então, assim, com prefixos, a gente vai ter... Aqui a gente tem o prefixo, certo? E se a palavra começar com H, aí a gente sempre vai usar o hífen, tá? Prefixo mais palavra iniciada por H, sempre a gente usa o hífen, tá? Se eu tiver um prefixo em que a vogal, ele termina com vogal,
um prefixo que termina com vogal, e a palavra seguinte começa com a mesma vogal que termina o prefixo, tá? Agora a gente vai usar hífen, tá? Então, basicamente, a gente vai ter isso aqui, ó. Vogal mais vogal igual, usa hífen, tá? Lembrando que antes a gente usava tudo junto, tá? Aí vocês têm outros exemplos aqui. É o caso, por exemplo, da palavra micro-ondas, que antes a gente escrevia tudo junto, sem hífen. Mas agora, ó, eu tenho um prefixo, ele termina com uma vogal que é igual à vogal que inicia a palavra. Então, eu vou utilizar hífen. Vogal mais vogal igual, a gente usa hífen. Se forem vogais diferentes, tá bem, gente? A gente não vai usar hífen. Ó, eu tenho um prefixo, que é o prefixo alto, e a palavra seguinte é iniciada por uma vogal diferente. Então, a gente junta tudo e não usa hífen. Vogal mais vogal diferente, não usa hífen, tá bom? Aí nós vamos ter autoescola, né, que não tá aqui, autoestrada, anteontem, enfim, outros exemplos, vocês têm outros exemplos aí. É bom lembrar, ó, da palavra infraestrutura, que é uma palavra que a gente usa bastante e saber, é importante saber que ela modificou aí a escrita, a ortografia. Muito bem, nós temos o caso aqui de palavras que o prefixo termina com vogal e a palavra começa com S, tá? Ou o prefixo termina com vogal e a palavra começa com R. O que a gente vai fazer nesse caso? Bem, nós vamos fazer o seguinte. Antes eram utilizados com hífen, né? Separados por hífen. Agora a gente vai juntar tudo, tá bem? Com uma ressalva. Nós vamos duplicar esta consoante R e no caso de S, vamos duplicar essa consoante S. Então, vamos juntar tudo, ó, ante, duplica o S, antessala, tá? Aqui embaixo, ó, antirruga, vamos duplicar o R para juntar tudo, antirrugas. Thaisa, por que a gente tem que fazer a duplicação dessa consoante? Gente, simples. Se eu tenho uma eu vou colocar aqui o exemplo para ficar mais visível para vocês, tá bom? Percebam o seguinte: se eu tenho uma palavra, tá? E eu tenho um S entre duas vogais. Esse S, eu vou colocar os exemplos todos logo aqui para eu aumentar a tela para vocês. Tá? Se eu tenho. Muito bem, vamos lá. Se eu tenho um S entre duas vogais, esse S vai ter som de Z, tá? É por isso que eu falo asa. Para eu não ter esse som de Z, para eu ter som de C, eu preciso duplicar esse S, assa, tá? A mesma coisa vai acontecer com o fonema representado pela letra R, tá? Se eu tenho um R entre duas vogais, esse R vai ter som de Re. Para eu ter o som de Re, eu preciso de dois R's, tá? Entre duas vogais. Essas vogais podem ser iguais ou podem ser diferentes, tá bom, gente? Como vocês podem ver nos exemplos que eu estou dando aqui. Então, se eu não marcar a duplicação, se eu não fizer a duplicação dessa consoante, eu vou perder o som que eu tinha. Eu vou passar de mini saia para mini saia, se eu não duplicar. Se eu deixar só um S, eu vou ter mini saia, vai ter som de Z, tá? A mesma coisa vai acontecer se eu não duplicar a consoante R. Eu vou ter antirracista, por exemplo. Tá? Então, por isso que essa duplicação é necessária, para que não haja o problema com o fonema, para eu deixar esse fonema do jeito que ele está. Tá? Então, no intuito de não ter problema de perda e confusão fonética, né? A gente faz a duplicação dessa consoante S ou dessa consoante R, tá bom? Muito bem. Aí nós temos o caso de
quando... eu vou voltar aqui, gente, perdão. Só porque eu lembrei que eu falei no início que eu iria dar o exemplo de que eu estou tratando de prefixo e palavra, né? Outra palavra. Por que que eu parei aqui? Porque, vamos pensar, vou dar um exemplo aqui, vamos pensar na palavra guarda-roupa. Thaís, então quer dizer que se a palavra termina com A e a palavra seguinte começa com R ou S, eu vou ter sempre que fazer a duplicação dessa consoante, é isso? Aí você pensa o seguinte, o que normalmente a gente está pensando? Vamos pegar a palavra guarda-roupa. A primeira parte termina com vogal e a segunda começa com R. Aí eu vou duplicar esse R? Não, gente, porque guarda não é prefixo. É uma palavra da língua, vem do verbo guardar. É outra palavra. Nesse caso, eu estou trabalhando com palavra composta, que não é o caso de todas essas outras aqui. Isso aqui não é uma palavra composta, isso é uma palavra em que eu tenho um prefixo, tá? Eu estou utilizando um prefixo, tudo bem? Nesse caso, tenham cuidado com isso, para vocês não confundirem essas coisas, tá? Aqui não vai ter duplicação do R na palavra guarda-roupa, ela permanece como está, porque é uma palavra composta por verbo mais substantivo, tudo bem? Beleza. Vamos falar aqui agora do emprego do hífen quando a gente termina o prefixo com uma consoante em que a palavra posterior vai começar com a mesma consoante. Aí, nesse caso, usa hífen. Consoante mais consoante igual, usa hífen. É o mesmo caso, gente, das vogais. Se tiver vogais iguais, eu vou usar hífen. Vogais diferentes não usa hífen. Então, consoantes diferentes não usa hífen, tá? Hipermercado intermunicipal vai perder o hífen, se escreve tudo junto, porque são consoantes diferentes. Assim como quando a gente tem vogais diferentes, a gente não usa hífen. Tudo bem? Tá vendo como é simples? Não parece ser um bicho de 7 cabeças, né? Com palavras que têm os prefixos cir com pan e logo em seguida a gente vai ter vogal, tá? M ou N, tá? A gente vai sempre usar hífen. Bem, pan-americano continua com hífen, pan-europeu, circunadjacente, circunnavegação, tá? E também, no caso de nós termos, Thaís, quando a gente tem assim, o prefixo termina com consoante e a palavra começa com vogal. A gente junta tudo e não usa hífen, tá? Então, o prefixo termina com consoante, palavra começa com vogal, a gente não usa hífen. Assim também, eu vou parar aqui rapidinho para dar o exemplo, que eu não coloquei aqui, mas seria o exemplo de alto caminho. Tá? Nesse caso do alto caminho, percebam, a gente vai ter o prefixo vai terminar com vogal, é o contrário do que a gente viu aqui, tá? O prefixo termina com vogal e a palavra começa com uma consoante. Nesse caso, a gente não usa hífen também, se escreve tudo junto, tá bom? E a gente tem alguns que são considerados pseudo-prefixos, tá? Que são esses que vocês veem aí na tela de vocês, que sempre a gente vai usar hífen com eles, tá bom? Bem, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham aprendido, que eu tenha conseguido alcançar vocês com essas explicações. Espero que tenha estado claro para vocês essas explicações, tá bom? E é isso, a gente vai ficando por aqui. Um beijo para vocês, tá bom? Até mais.